Boa noite. Então, vamos começar hoje a nossa aula, e a primeira aula. Então, é a primeira aula da primeira parte, né, do curso, primeira parte relacionada à lógica. Então, nessa primeira parte aqui, o que vamos começar aqui nessa primeira aula é fazer uma breve introdução à lógica, tá? Então, assim, só para deixar bem claro, quando você faz um estudo de lógica, você pode fazer esse estudo assim na profundidade, meio que na profundidade que você quiser. E profundidade, eu quero dizer no sentido de formalidade, tá? Então, a gente pode começar bem com uma coisa bem básica, só falando de aquelas regras de você ter uma frase, o que é uma frase, o que seria a implicação, quais são as consequências. Então, coisas do tipo, por exemplo, todos os homens são mortais, Sócrates é mortal. Ou Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Esse tipo de coisa, né? Ou a gente pode chegar num nível assim que a gente só começa a falar, já começa definindo o que são as variáveis, qual que é a linguagem que a gente vai usar e quais são as regras que vamos usar. Então, depende muito do nível. A ideia aqui é tentar fazer uma coisa um pouco intermediária, não muito raso, mas também não com uma formalização muito restrita, né? Então, aqui vamos começar, então, fazer a introdução à lógica. Tá, então a gente começa com uma definição, aqui não é muito formal, mas é fácil de entender, que a gente começa com a definição básica do que é uma sentença, né? Então, o que é uma sentença, né? Aqui eu estou escrevendo como uma frase, mas pense que sentença é sempre alguma coisa que você tem um valor de verdade nele e esse valor de verdade é definido. O que eu quero dizer? Nesse caso aqui, uma frase que ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tudo bem? Então, ele não tem um valor dúbio. Então, você olha para ela, de alguma forma você sabe sempre dizer se ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, isso que é uma sentença para a gente. Então, exemplos, né? Então, 5 é maior que 2. Isso é uma sentença e vocês, aqui no caso inteiro, você sabe que isso aqui é uma verdade. Sempre verdade. Então, o valor dessa sentença aqui é verdadeiro. Poderia ser falso, mas também não poderia ser mais nada além do que verdadeiro ou falso. Então, primeira sentença. Agora, a segunda expressão, por exemplo, quantos números pares existem entre 1 e 20? Então, é uma pergunta, né? Então, você não consegue atribuir na segunda frase aí um valor de verdade nela, porque não faz nem sentido. Porque uma pergunta, você está perguntando quantos números pares existem entre 1 e 20, então a resposta disso não é uma coisa tipo, é verdade ou é falso, né? Você tem que responder essa pergunta de algum jeito, e então você não consegue atribuir para essa frase você não consegue atribuir se é verdadeiro ou ele é falso, tá? Então, em particular, isso aí não é uma sentença. E a segunda, uma coisa mais geral, assim, então, elefantes são verdes, tá? Então, ela é uma sentença, vocês conseguem ver aqui que, no caso, é falso, né? E também, de novo, né? Ela ou poderia ser falso ou verdadeiro, nesse caso aqui é falso. Tudo bem? Então, no geral, falando assim, não muito formalmente, mas geralmente uma sentença é sempre uma afirmação. É uma afirmação que, então, se é uma afirmação, geralmente ela pode ser só verdadeiro ou falso. Então, é isso que são sempre sentenças. Tudo bem? Então, sentenças sempre é algo. Aqui eu estou falando de frase, né? Mas pense que é sempre algo que eu possa atribuir um valor de verdade nele. E esse valor de verdade ou pode ser verdadeiro ou falso. Tudo bem? E eu acho que para vocês ficar bem fácil entender o que é uma sentença, que geralmente a sentença é o que vocês colocam na cláusula daquela sentença if else. Tudo bem? Então, if alguma coisa, essa alguma coisa, quando vocês colocam, geralmente é sempre alguma coisa que ou ele é verdadeiro ou ele é falso, né? Em outras palavras, ele tem que ter aquele valor booleano. Então, tem que ser alguma coisa que seja sempre verdade ou falso, mas que, de qualquer forma, que ali na hora, quando você está passando o código chega na linha do if, então você vai colocar uma coisa ali que ou ele vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso. Tudo bem? Então, pensa que, então, sentença, o que é? É aquilo que, por exemplo, vocês colocam no corpo de um if, né? Então, alguma coisa do tipo if, então geralmente você tem uma sentença ali, se if a sentença for verdadeira, você vai executar um, caso contrário, você vai executar dois. Então, ele já tem até esse padrão if else aqui, porque é isso, ou é alguma coisa que vai ser, que você coloca aqui, ou ele vai ser verdadeiro, ou ele é falso. Então, se é verdadeiro, só tem duas opções, né? Então, ou se é verdadeiro, ele vem para cá, se for falso, ele vem para cá. Tudo bem?
Então, pense em sentenças sempre que é o que você coloca ali na cláusula de um if-else. Legal, né? Então, essa definição de sentença foi para começar introduzindo alguns conectores que a gente pode ter. Porque, assim, a gente tem essa noção de sentenças, e a partir dessa noção de sentença, a gente pode começar a construir outras sentenças, tá? E para combinar essas outras sentenças, para obter essas outras sentenças, a gente vai fazer operações com sentenças, né? E essas operações são outro modo de dizer que a gente vai fazer alguns conectores. Assim como na linguagem verbal a gente tem uma sentença, a gente consegue conectá-las de algum jeito, né? Então, por exemplo, se você tiver... Vocês podem encadear, no sentido que vocês podem encadear sentenças, né? Então, o céu é azul e hoje vai chover. Então, por exemplo, você vê que são duas sentenças, né? Que o céu é azul e hoje vai chover, e você liga elas, né? Você consegue ligar elas e obter uma nova sentença. Esses elementos que a gente usa para ligação, que a gente chama de conectores, tá? Que a gente vai ver agora. Então, a gente começa, né? Até o exemplo que eu acabei de dar, que é o conectivo E. E, por exemplo, em programação é o AND, né? Que é a mesma coisa que um E. Então, o conectivo E. Então, o que é o conectivo E, né? E o conectivo E, ele é conhecido como conjunção. Então, dado duas sentenças A e B, aí o que acontece? Como a gente tem duas sentenças A e B, a gente consegue construir uma outra sentença, que é essa sentença denotada dessa forma, que é a sentença que era formada por A e B, tá? E em todas as operações que vamos fazer aqui, o que é legal é que todas essas operações permitem o seguinte: dado que você sabe qual é o valor de verdade de A e de B, por exemplo, as operações que vamos fazer vão ser de tal forma que a gente faz uma operação e obter uma nova sentença. Então, pode ser uma sentença diferente das nossas que começamos, A e B. Mas é legal porque, dados os valores de verdade de A e B, eu vou conseguir saber se essa nova sentença ela vai assumir um valor verdadeiro ou falso. Tudo bem? Todas as operações que vamos fazer aqui é dessa forma. Então, a gente tem os elementos básicos, né? São as sentenças básicas assim, no caso aqui eu estou escrevendo A e B, a sentença A e a sentença B, e agora essa conjunção ela forma uma outra sentença, que é a sentença A e B, tudo bem? E de tal forma que o valor verdade dessa sentença aqui, A e B, que é uma nova sentença, ela é determinada pelos valores de verdade de A e de B, tá? Então, só um exemplo, né? O que seria uma conjunção de sentenças. Então, por exemplo, A poderia ser a frase um dia tem 24 horas e B, bolas são redondas. Então, a conjunção dela seria um dia tem 24 horas e bolas são redondas. Então, a primeira coisa a notar, assim, que base que A e B são sentenças para você formar a conjunção. Pode ser que não faça, assim, no sentido, assim, coloquial, não faça sentido, né? Você fala que um dia tem 24 horas e bolas são redondas, parece uma coisa meio... não tem ligação. Mas aqui, como a gente está fazendo o estudo de lógica, dado que A é uma sentença qualquer, B é uma sentença qualquer também, você não precisa ter uma relação entre elas, você pode formar. É livre, você pode formar a sentença. Um dia tem 24 horas e bolas são redondas. Tudo bem? E, como eu tinha dito anteriormente, o legal é que todas as operações que vamos fazer, eles são de tal forma, assim, que eu sempre vou obter sentenças, né, que são sentenças compostas, mas essas sentenças que eu vou obtendo, eu consigo obter o valor de verdade delas através do valor de verdade das sentenças que constituem. E como que a gente faço isso? Então, eu quero saber, né, por exemplo, A e B. Quando isso aqui é verdadeiro e quando A e B é verdade ou quando A e B é falso, né? Para isso, a gente começa a usar, aqui a definição, né? Mas aqui a gente começa a usar o que é chamado de tabela verdade. Então, tá, ó, eu tenho um A, né? A é uma sentença qualquer, tudo bem? Tá lá. B é outra sentença. E aí eu fiz essa sentença A e B. Como é que eu determino o valor de verdade da sentença A e B? Tudo bem? Então, para isso, a gente começa, toda vez que a gente, todas as operações que vamos definir aqui mais para frente, vai ter essa tabela verdade. Então, a tabela verdade é o seguinte. Então, você pensa esse cara aqui como uma função
Você pensa esse valor de verdade como uma função dos valores de verdade de A e de B. Tudo bem? Então, aqui nessa coluna aqui, ó, você coloca todos os possíveis valores que A pode ter de valor verdade. Então, ela pode ser verdadeiro ou falso. Tudo bem? Ou falso ou verdadeiro. E um B você faz a mesma coisa, mas você faz de tal forma que cada linha aqui represente todas as possíveis combinações que você possa ter com A e B sendo verdadeiro ou falso. Tudo bem? O que eu quero dizer? Então, ó, aqui quer dizer que essa coluna é quando o A e o B são verdadeiros. A linha de baixo quer dizer que quando o A é verdadeiro, mas o B é falso. Assim sucessivamente, né? Aqui quer dizer quando o A é falso e o B é verdadeiro. E a última coluna é quando o A e B são falsos. Tá? Porque com isso a gente consegue determinar qual que vai ser o valor verdade da conjunção A e B. Então, intuitivamente, aqui você acho que essa tabela verdade já é um pouco mais clara, porque intuitivamente já era de inferir que você vai ter que A e B é verdadeiro se somente o A e B são verdadeiros, né? Então, e é isso que acontece. Então, eu defino a tabela verdade dessa forma, da forma que se o A e B é verdadeiro, ok, o A e B é verdadeiro. Agora, em todos os outros casos, se ou A ou B for falso, então a gente vai dizer que o A e B é falso. Tudo bem? Legal? Tá, então isso aqui é a tabela verdade para conjunção. Então, agora, dada duas sentenças A e B, a gente consegue construir uma outra sentença, que é a sentença A e B. Eu acho que isso aqui vocês já estão bem acostumados, né? Esse operador E aqui, de novo, né? Naquela sentença vocês colocam muito no if. Geralmente, quando você vai verificar ali, não é uma verificação única, você quer que entre naquele if se várias coisas ocorram ao mesmo tempo, né? Então, acho que essa tabela verdade para vocês é bem uma coisa bem factível, né? Bem fácil de assimilar. Legal. Então, a gente viu o conectivo e agora a gente vai ver o conectivo OU, tá? E o OU aqui é um pouco diferente, né? Do que, por enquanto, o E ali que a gente viu, tanto o E que a gente definiu ali como o E, vamos dizer assim, o E da nossa linguagem, eles têm o mesmo papel, tá? Aqui o OU, vocês vão ver que tem uma certa diferença. Então, dadas duas sentenças A e B, mesma coisa, né? Mesmo inicial, A e B são duas sentenças. Então, eu vou definir o que é a disjunção, que na verdade é esse conectivo ou. Então, vai ser essa sentença A ou B. E eu uso essa notação, agora eu uso essa notação aqui para dizer que é a disjunção. Em outras palavras, ou. Tá? E aí, o que eu estava dizendo aqui? Por que esse ou aqui é diferente, né? Porque na linguagem coloquial, ou é sempre ou é um lado ou é o outro, alguma coisa, coisas exclusivas, né? Ou é um ou é o outro. Esse ou que a gente vai usar aqui, na verdade, é o inclusivo. Em que sentido? Aqui vai ficar claro. Então, essa aqui é a tabela verdade do nosso ou que a gente está usando, que a gente definiu como disjunção, né? Esse é o ou. Qual que é a tabela verdade dele? Então, você tem um A e tem um B. Então, lógico, você vai ter aqui o A ou o B. Então, a gente quer definir esses valores. Se o A e o A é a primeira linha que é diferente, mas vamos olhar outra linha. Se o A for verdadeiro e o B for falso, como você está falando A ou B, então o A ou B vai ser verdadeiro. Tá? Isso aqui acaba sendo bem. Faz sentido, né? Então, A ou B. Então, se o A é verdadeiro, tudo bem, A ou B vai ser verdadeiro. Da mesma forma, né? Se o B for verdadeiro, mas o A for falso, o A ou B é verdadeiro, porque de certa forma só precisa de um. E a última linha também é razoável, né? Se os dois A e B são falsos, o A ou B é falso. Tudo bem? O que muda é a primeira linha, né? Eu acho que o que muda em relação ao ou que a gente usa na nossa linguagem é a primeira linha. Porque é o seguinte, se o A e o B também os dois foram verdadeiro, aqui, nesse ou que a gente está usando aqui, que é a disjunção, que é o inclusivo, os dois verdadeiros vão implicar que o A ou o B também é verdadeiro. Tudo bem? Então, aqui é só essa linha aqui que é que seria um pouco diferente do que é na linguagem coloquial, na linguagem falada, né? Geralmente o ou que a gente usa na linguagem coloquial é o exclusivo, no sentido aqui, ou é um ou é o outro e não pode ser os dois. O que a gente está usando aqui é
ou é um ou é o outro e pode ser os dois, tá? Tudo bem? Então, é só lembrar então que a tabela verdade, quando a gente estiver falando do ou, é essa daqui. Então, se dois forem verdadeiros, é verdadeiro. E bom, você pode resumir isso aqui, ó, que A ou B é verdadeiro se ao menos um dos elementos que compõem é verdadeiro. Tudo bem? Aqui tem dois, tudo bem. Então, é pelo menos um. Pelo menos um é verdadeiro. Verdadeiro. Então, aqui esse é verdadeiro. Então, aqui acaba sendo verdadeiro. Pelo menos um é verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro. E aqui é o caso último caso que nenhum dos dois é verdadeiro. Então, nesse caso, a gente coloca ele como falso. Tudo bem? Tranquilo? E, de novo, né, para vocês que já estão acostumados com a parte de programação, é esse ou exatamente que vocês usam na linguagem de programação, né? Não são excludentes. Então, você tem if, duas cláusulas, e você está colocando como um ou, basta que uma delas satisfaça para entrar no if, mas se as duas satisfazerem, não tem problema, né? Vocês já devem ter visto isso na hora de programar, que quando, se as duas satisfazem, não tem problema, ele vai entrar no if de qualquer jeito. E é exatamente esse ou aqui que a gente usa aqui também, esse que a gente está definindo aqui, tudo bem? Então, assim, ó, galera, o que a gente tem agora? A gente tem o conectivo e tem o conectivo ou. E o mais interessante, tudo que a gente fez até agora, tipo, o A é uma sentença, o B também é uma sentença. O que sempre estava claro nas definições? Quando você faz essa operação aqui, você obtém uma outra sentença, tudo bem? E por que é legal que você obtenha uma outra sentença? Porque aí você pode ir iterando esse processo e construindo coisas bem complicadas, tá? Você pode ir fazendo composição, né? Isso que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, A e B é sentença, você sabe que essa operação me dá outra sentença. Então, tudo bem, se você tiver outra sentença aqui, C, você pode fazer A e B ou C, né? Tá? E aí você, nesse sentido, você pode ir compondo e criando sentenças bem maiores e compostas. E o legal é o seguinte, né? Tá, aí você fez essa sentença aqui, A e B ou C. E o que é legal que, bom, é uma sentença, né? Então lembra, ele assume valores de verdade, e esses valores de verdade é verdadeiro ou falso. E legal que você pode construir a tabela verdade para isso, né? Então, como é que se comporta essa expressão inteira aqui em relação a ser verdadeiro ou falso, dependendo dessas variáveis? Você pode pensar como variáveis, né? O A, B e o C, tá? Então, aqui que vem, de novo, a gente vai usar o método de tabela verdade. Tá? Então, você vai, tabela verdade seria isso, né? Então, ó, você quer saber a tabela verdade para esse cara, A e B ou C, tudo bem? Que é o que a gente quer. E a tabela verdade sempre tem esse formato. Então, você vai ter o A aqui, vai ter o B, são as, você pode entender como variáveis que estão entrando, C. E aqui, o que acontece? Aqui nessas linhas são todas as possíveis combinações que você possa ter de valores de verdade para A, B e C. Tudo bem? Então é isso. Aí você tem que completar aqui, sei lá, se aqui vai ser verdadeiro, se aqui vai ser falso, se aqui vai ser verdadeiro, tá? Mas, mas como é que a gente faz isso, né, de forma correta? O que a gente sabe até agora, saber no sentido que foi dado como definição, é a tabela verdade de A e B e também a tabela verdade de A ou B. Bem? Então aqui já é um processo um pouco mais complicado, né? Você tem A e B ou C. Como é que você monta essa tabela verdade? Então a gente vai fazer aqui passo a passo. Você vai fazer assim, ó. Você vê que você tem primeiro, esse aqui é uma sentença sozinha, mas aqui antes você faz uma você tem um E aqui, né, o A e B, você pode entender esse cara aqui como uma sentença também, que é uma, na verdade é uma sentença. O que você vai fazer na tabela verdade, você vai separar esses valores desses caras aqui também numa nova coluna. Você vai fazer isso, tá? Então você faz isso aqui, ó, a tabela verdade da expressão, dessa expressão que a gente quer é essa, mas para a gente calcular para facilitar a nossa vida, a gente vai adicionar mais uma coluna, que é a coluna referente a essa sentença composta aqui, tudo bem? Você vai fazer o A e B. Por que a gente faz isso, né? Porque primeiro você atribui os valores de verdade de A e B em função das colunas de A e B que estão aqui. E por final você vai usar esse valor de verdade daqui com o valor de verdade de C, usando o conectivo OU. Tudo bem? Tá, então por que a gente faz isso, né? Porque
Então, A, B e C, aqui são os valores verdade que ele pode assumir, e a gente quer saber o valor verdade, a tabela verdade desse cara aqui, né? A gente colocou o A ou o B, por quê? Porque primeiro você vai completando primeiro a tabela do A ou B. E aqui é fácil, né? Tipo, lembrando a definição, ó, o A ou B. Então, quando que isso aqui era verdade ou falso? Então, você olha, se o A for verdadeiro, se o A for verdadeiro e o B for verdadeiro, então A e B, beleza, verdadeiro. Tudo bem? Porque isso aqui estava na definição do conectivo E. Então, se A e B verdadeiro, verdadeiro. De novo, mesma coisa, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora, eu tenho um verdadeiro e falso. E aí, se você olhar lá a tabela do A, do conectivo E, que é esse cara aqui, quem está olhando agora, quando um deles é falso, então o A e B é falso. Então, aqui vai dar falso. Aqui, de novo, vai dar falso, mesma coisa, né? Mesma forma, né? Agora o A que é falso e o B é verdadeiro, não importa. O A é falso, no conectivo E, isso aqui acaba sendo falso. E aí se segue, né? De baixo a mesma coisa. Aqui os dois são falsos, né? Então no conectivo E, se os dois são falsos, então o conectivo A e B acaba sendo falso, assumindo o valor falso também. E aí, mesma coisa, né? Falso com falso, falso. Tá? E por que você faz esse processo intermediário? Porque no final das contas, o que você quer agora é o A e B ou C. Então, ó, meio que você pode esquecer essas colunas aqui do A e B, e agora você só vai olhar a coluna do A e B e a coluna do C. E agora o que você faz para completar aqui? Você usa a coluna do ou a coluna não, a tabela verdade do ou. Então, o que a tabela verdade do ou falava? Se eu tiver aqui A e B, ou seja, aqui eu estou falando A e B, mas pense aqui como se fosse uma expressão, pode chamar até de D, tá? Se essa coluna aqui for verdadeiro e o C também é verdadeiro, quando você fazia o ou, lembra, é o ou inclusivo. Então, o ou inclusivo é sempre verdadeiro se ao menos um dos componentes é verdadeiro. Bom, aqui os dois são verdadeiros, né? Então, aqui você vai colocar o verdadeiro, tá? Porque o C é verdadeiro e esse cara aqui também é verdadeiro. É um ou, né? Então, o ou aqui acaba sendo verdadeiro. Segunda linha, você vai ter um falso e um verdadeiro. Como é o ou que a gente está usando aqui, na última expressão, ele acaba sendo verdadeiro. Porque basta que um seja verdadeiro para o ou, conectivo ou, se tornar verdadeiro. Aqui é a mesma coisa, né? Agora o C aqui é verdadeiro e o F é falso. Então aqui continua sendo verdadeiro, que é o ou. Agora aqui, ó, os dois são falsos. Então esse é o único caso em que o conectivo ou ficava falso. Então, esse cara aqui é falso. E assim você vai seguindo, né? Agora de baixo você vai ter um verdadeiro e falso. Tudo bem, tem um verdadeiro já é o suficiente. Os dois aqui é falso. Não tem nada que fazer. Aqui o verdadeiro e falso, de novo, aqui é verdadeiro, basta um verdadeiro, e o tipo coluna é falso. Tá? Tudo bem, galera? E no final das contas, você tem a tabela verdade dessa sentença A e B ou C. Tá? Então aqui você pode, depois que você fez todo o processo, você pode esquecer, então a tabela verdade é essa parte aqui. Um resultado, tá? O que a gente usou intermediário você pode considerar. Então é isso. Então você teve uma expressão composta aqui, mas ela é uma função composta em função de A, B e C. Basta você saber os valores de A, B e C que você consegue concluir qual que vai ser o valor verdade. Tudo bem? Tá? Então essa é sempre a ideia que a gente vai usar para construir a tabela verdade. Então a gente tem as definições, a gente vai usar definições, claro, mas quando você tem composição, você acaba quebrando a composição em vários passos. Assim, são os passos que você pode aplicar a definição. Vamos seguindo, né? Tá, então, ó, a gente tem um conectivo E, tem um conectivo OU, tudo bem? O que a gente vai usar agora é o conectivo implicação. Então, dado duas sentenças A e B, né? Agora você vai poder fazer a sentença A implica B. Eu vou denotar dessa forma. Que é aquela expressão que em alguns cursos vocês podem ter visto, principalmente de cálculo, né? Se alguma coisa acontecer, então isso vai acontecer. Bem? Por exemplo, se a função é contínua
então é integrável. Então, C contínua seria a parte de A, C integrável seria o B. Então, se é contínua no intervalo, então ela é integrável. Então, é uma coisa que, se for verdade, vai implicar que a outra coisa também é verdade, né? Tá, então, esse é o conectivo, esse é o que está definido de A implica B. Mas, sempre, né? Tô dando a definição, eu tenho que dar também a definição da tabela verdade dele. Então, qual que é a tabela verdade dele? E aqui de novo, né, um ponto que pode estranhar, tá? Mas como que é a tabela verdade dele, né? Ó, se o A e B ambos foram verdadeiros, então você vai dizer que o A implica B é verdadeiro. Tá? Primeira linha. Aqui é razoável, né? Lembrando coloquialmente, se A, então B, né? Então, se A é verdadeiro e B é verdadeiro, então a implicação é verdadeira. Por outro lado, ó, aqui, se o A é verdadeiro e o B for falso, então, assim, você pode pensar, então o A implica B não pode ser verdadeiro, né? Porque o A aqui é verdadeiro, mas deu aqui que o B é falso. Então, essa implicação não está correta, né? Seria alguma coisa do tipo, a função aqui é contínua, a expressão lá seria a função contínua, mas ela não é integrável, né? Então, a implicação C contínua implica integral não faz sentido. Então, é por isso que aqui ele toma o valor V. Tudo bem? E essas duas últimas linhas, que é a definição, e ele é uma definição, a definição que pode dar um certo ar de estranheza, né? Porque agora é o seguinte, se o A, que é conhecido como hipótese, se o A for falso, então não importa o B, a implicação A implica B é sempre verdadeiro. Tudo bem? Tá. Então, por enquanto, eu estou colocando a tabela verdade aqui, eu estou dando um pouco da explicação por quê, qual talvez seria o intuitivo que está por trás, mas isso aqui é a tabela verdade, essa aqui é a tabela verdade, é uma definição, tá? Está sendo definida assim. Mas essa definição, eu acho, aqui, essas duas linhas pode causar uma estranheza, né? Mas algumas coisas que a gente pode só falar para tentar explicar por que isso aqui é definido dessa forma. Então, um exemplo é assim, né? Se chover, o nível do rio sobe. Aí você pensa, beleza, então se choveu, o nível do rio vai subir, tá? Se essa expressão for verdadeira. Só que você pode acontecer o seguinte, pode não chover e mesmo assim o nível do rio subir. Tudo bem? Então ficaria um pouco estranho se você definisse alguma dessas linhas aqui como falso. Mas tem um outro que é mais interessante, quer ver? Isso. Esse aqui que é interessante, tá? Então, isso aqui é uma definição, tabela verdade da implicação é essa, tá? Mas esses dois eu entendo que provocam um certo desconforto, né? Porque verdadeiro, beleza, a implicação é verdadeira. Se o primeiro é verdadeiro e o resultado for falso, então a implicação é falsa, não pode ser verdade. Aqui a gente concorda, aqui tá tudo ok, faz sentido. Essas duas últimas ficam um pouco estranhas, né? Porque se a sua hipótese inicial é falsa, então meio que ela vai implicar qualquer coisa. O B poderia ser qualquer coisa, né? Pode ser tanto verdadeiro como falso, a implicação é sempre verdadeira. Um dos motivos é esse, por exemplo. Ó. Vamos calcular a tabela verdade de A e B e B. Então lembra, né? A gente quer calcular a tabela de A e B implica B. Então primeiro a gente quebra, né? Tem essa sentença composta aqui, então a gente adiciona uma coluna a mais aqui. A gente escreve, né? Ó, o A e B, usando a definição que a gente deu do conectivo E, particular da sua tabela verdade, esse A e B só vai ser verdade se os dois forem verdade. Então aqui, verdade, aqui vai ser falso, aqui vai ser falso, e aqui vai ser falso. Tudo bem? Então, agora a gente usa implicação, né, que a gente acabou de definir. Então, aqui você vai ter uma coluna, você pode pensar aqui como se fosse sendo uma ascendência D. Você vai ver aqui que o A implica D. Pela definição, o que seria? Quando os dois são verdadeiros, é verdadeiro, usando a definição de implicação. Quando esse cara é verdadeiro e esse é falso, quando a hipótese é verdadeira e a conclusão aqui é falsa, então a gente coloca que a implicação é falsa. Daí tudo bem. Agora, usando a definição, sempre quando a hipótese inicial, que seria no caso... Opa, estou fazendo certo aqui?
Eu tô fazendo, eu acho que uma confusão, né? Tá, não é para olhar o A, na verdade, né? É para olhar A e B implica B, tudo bem? Não é a coluna do A, desculpa. Mas funciona, né? Então, A e B é a hipótese e B é a conclusão. Então, se A e B é verdadeiro e a conclusão, que no caso é o B, é verdadeiro, então é verdadeiro, continua certo. Se os dois são falsos, tá. Então aqui muda, né? Então, lembra, quando a sua hipótese inicial lá é falsa, então esse cara aqui é falso, então ele implica qualquer coisa, no sentido que é sempre verdadeiro. Então, se a sua hipótese inicial ela é falsa, então isso aqui vai ser verdadeiro, não importa quem seja o B, aqui também vai ser verdadeiro e verdadeiro. Tudo bem? Então, o que a gente obteve aqui? Que a tabela verdade do A e B implica B é sempre verdade. Né? Sempre verdade. Não importa quais são os valores de A e de B. E por que desse jeito ficou legal? Porque assim, ó, você pensa assim, então, qual é a hipótese aqui? É A e B. Tudo bem? A e B. Você quer, de certa forma, concluir B. Tudo bem? Vamos pensar dessa forma. Então, você tem A e B e você quer concluir B. Mas olha, você já tem B, né? Porque você, aqui na hipótese, você tem A e você também tem um B. Então, de certa forma, o B então, já está dado, né? Então, sua conclusão você já tem. Então, seria muito ruim se alguma dessas hipóteses aqui, essa sentença aqui fosse falsa, né? Porque você já parte que você já tem um A e B. Então, como se você já tem o B, para implicar B, você já partiu com B, né? Tudo bem? Então, justamente seria um justificativo por que você tem essa definição na última linha aqui. Sempre quando a hipótese é falsa, não importa a conclusão, então a implicação, tá, galera? A implicação é sempre verdadeira. Tudo bem? Porque para uma coisa desse tipo fazer sentido, né? Tudo bem, galera? Qualquer dúvida, vocês podem interromper, perguntar. Ok? Tem o conectivo implicação ele tem esse pequeno detalhe que quando a gente começa a trabalhar com a implicação, a gente vê que acaba fazendo sentido. Né? Só adiantando um pouco, né? Talvez se você não está convencido um pouco disso, né? Pensa no A e B como conjuntos, né? E esse cara aqui como sendo intersecção. Então, você está fazendo A intersecção B, implica, de alguma forma, o conjunto B. Então, você pensa assim, se você pegar um elemento aqui, você quer concluir que esse elemento, de alguma forma, é o elemento de B. Mas, olha, você pegou um elemento que está em A e já está em B. Então, é claro que ele vai estar em B. Tá? Por isso que, de certa forma, por isso que aqui sempre vai ser verdade, né? A tabela verdade para essa expressão aqui. E vamos ver mais um pouco para frente. Quando você tem uma expressão que é sempre verdade, ela tem um nome especial que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Tá, então vamos fazer alguns exercícios, né? Só para vocês estão acompanhando. Então vamos lá, vamos construir a tabela verdade de A ou B implica C, né? Então, de novo, eu tenho um A, tenho um B e tenho um C. Você pode pensar neles como as variáveis, né? São as sentenças iniciais. Então você vai escrever a coluna do A, a coluna do B, a coluna do C. E aqui, o que importa na tabela verdade é só essa última coluna, né? Que é da sentença que você quer. Você quer saber qual que é a função de valoração aplicada nessa sentença. Então vamos lá, né? Ó, então eu já até copiei aqui eu já expandi a tabela verdade para incluir essa sentença primária aqui. Então a gente usa a definição do A ou B. Então A ou B é sempre verdade, lembrando, né? A ou B é sempre verdade se ao menos um dos elementos é verdadeiro. Se ao menos um, tá? Então aqui, ó, o A e B são os verdadeiros, tá? Então, ao menos um é satisfeito. Então aqui é verdade, aqui embaixo é a mesma coisa, né? Só estou olhando para o A e B, tá? Coluna do A e coluna do B. Aqui, ó, tem um verdadeiro e falso. Não importa, tem um verdadeiro, né? É o suficiente para o A ou B. Embaixo é a mesma coisa. Aqui embaixo eu tenho falso e verdadeiro. Basta um verdadeiro.
Aqui eu tenho um verdadeiro. Aqui não. Essa penúltima linha, os dois são falsos, né? Então, era justamente o caso onde o A ou o B era falso. E embaixo a mesma coisa. Tá? Então, a gente fez o A ou o B. Agora, para implicação, a implicação a gente vai usar essa coluna aqui, do A ou B, e a coluna do C. Então, a coluna do A ou B, na verdade, é a hipótese, né? Então, a gente vê, ó, se a hipótese é verdadeira e a conclusão também é verdadeira, então a implicação é verdadeira. Tudo bem? Agora, se a implicação, né, o A ou B é verdadeiro e o resultado é falso, então a implicação ela tem que ser falsa. Tudo bem? Acompanhando? A outra linha é igual à primeira, né? Eu tenho o verdadeiro e o verdadeiro, então a implicação acaba sendo verdadeiro. Aqui a hipótese é verdadeira, mas a conclusão é falsa, que é o C, né? Então aqui a implicação é falsa. Aqui é verdadeiro, dois são verdadeiros, né? Aqui, ó, a hipótese é verdadeira, mas a conclusão é falsa. Então aqui é falso. Aí a penúltima, então aqui. Ah, então a penúltima é legal, né? Então, se aqui é falso, eu nem preciso olhar a coluna C, né? Se a hipótese é falsa, eu nem preciso olhar a coluna C. Se a hipótese é falsa, isso aqui vai ser verdadeiro, por definição da nossa implicação aqui, né? De novo, embaixo também a hipótese é falsa, eu nem preciso olhar a coluna C, que eu sei que a implicação tem que ser verdadeira. Tudo bem? Alguma dúvida, galera? Se fosse C, faria normal? Ah, ok. Legal. Ok. Tá. Então a gente já está começando a trabalhar, a gente já tem um conectivo E, a gente já tem conectivo O e a gente tem um conectivo de implicar, né? O que a gente vai usar agora, vai definir agora é um conectivo de equivalência. E esse conectivo de equivalência, ele vai ter uma cara de, parece que é um conectivo novo, mas na verdade ele não é. Ele vai ser alguma coisa que a gente tipo, vai definir esse conectivo, mas esse conectivo você sempre pode obter através dos anteriores que a gente viu. Que assim, né, equivalência, né? O que é equivalência? Dado duas sentenças A e B, você diz que A é equivalente a B, né? E você, vamos usar essa notação aqui, ó. A é equivalente a B. Se aconteceu o quê? Como sendo que sentença, né? A sentença A implica B e B implica A. Tá? Então, observe que está aqui definido como novo conector, né? Um conector de equivalência, que é esse símbolo aqui que a gente vai usar. Mas você vê que ele na verdade, é definido através dos conectivos que a gente já viu, né? Que é a implicação e aqui é o conectivo E. Tá? Então, ele tem essa cara de novo, mas na verdade ele é dado já como função dos outros conectivos. Por que eu estou falando isso, né? Porque, ó, se eu estou falando que o A implica B é dessa forma, eu nem preciso da tabela verdade dele. E por que eu não preciso da tabela verdade? Porque a gente pode construir. Então, assim, ó, eu estou falando que esse equivalência A essencialmente B, eu estou usando essa notação aqui para representar essa sentença. Bom, mas isso aqui a gente já conhece a tabela verdade, a gente conhece a tabela verdade disso aqui também. A gente conhece desse também. Se a gente conhece toda a tabela verdade desses elementos, a gente consegue construir a tabela verdade dessa expressão aqui inteira. Esses vão fazer o mesmo processo que a gente tinha feito antes, né? Só que tem um passo a mais aqui, né? Que, então, eu quero escrever a tabela verdade dessa implicação, então eu quero essa implicação aqui, e os elementos que compõem essa sentença, que é o A e o B. Tá? Mas aí você coloca esses elementos intermediários. Então, você coloca primeiro essa sentença aqui, e adiciona essa coluna dessa sentença aqui, tá? Para facilitar os cálculos. E aí a gente completa, né? Como a gente está acostumado. Ó. A implica B. Então, lembrando, né? Isso aqui, ó, então já lembra, isso aqui só vai ser falso, essa implicação, se o A for verdadeiro e o B for falso. Né? Se a hipótese é verdadeira e a conclusão é falsa, então a implicação é falsa. E só nesse caso que ocorre que ele é falso. Então a gente olha aqui, ó, o único lugar que isso aqui vai ser falso é esse aqui.
porque a sua hipótese é verdadeira e a conclusão é falsa. Então, esse é o único lugar onde essa implicação A implica B é falso. Em todos os outros casos, é tudo verdadeiro. Que mesma coisa, né? Só que é o contrário. Quando que B implica A é falso? Isso aqui só vai ser falso se o B for verdadeiro e o A for falso. Então, B verdadeiro e A falso aqui. Então, aqui essa implicação é falsa. Só vai acontecer isso porque a hipótese que agora é o B é verdadeiro e a conclusão é falsa. Tudo bem? O resto é tudo verdadeiro. Tá? Agora é o seguinte, né? Para concluir, né, a gente quer o A ser somente CB. O A ser somente CB é esse elemento aqui. E esse elemento, o que a gente usa? É o OU, né? Então, a gente tem que conectar essa expressão aqui com essa expressão aqui. Tudo bem? Ou não, desculpa, é o E, né? Conectivo E. E como é que é a tabela verdade do E? Quando os dois forem verdadeiros, é verdadeiro. E agora, se um deles for falso, se algum deles for falso, então a conclusão é falsa. Então aqui esse cara é falso, então aqui é falso. Aqui é falso também. E quando os dois é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Tá? Legal? Então a tabela verdade do A ser somente o A equivalente a B, essa aqui. Tá? Em função das suas entradas, né? Então, esse é o diagrama, só vocês olhando aqui a tabela, ó, esse A se somente CB, ele é verdadeiro em que casos? Ó, ocorre aqui e aqui. E o que acontece com A e B? Quando essa primeira linha ocorre, que é o verdadeiro, o A e B são verdadeiros. Tá? Tudo bem? Nada muito especial aqui. Mas, ó, olhando o segundo caso de verdadeiro, né? Que é essa última linha, você vê A equivalente a B ocorre se o A e B forem falsos. Então, aqui você já pode concluir a regrinha que o A equivalente a B é verdadeiro se somente C, o A e o B têm os mesmos valores. Tá? Então, ó, A e B têm o mesmo valor, no caso verdadeiro, então isso aqui o A equivalente a B é verdadeiro. E aqui a última linha, o A e B, eles são falsos, mas eles têm o mesmo valor verdade. Tanto A quanto B são iguais, então a equivalência vira verdadeira. Eles dão falso quando um é verdadeiro e o outro é falso. Legal? Tá? Então, esse é um exemplo que a gente está fazendo uma definição aqui, mas bastaria eu definir dessa forma e eu não preciso fornecer para vocês a tabela verdade, que, como a gente viu, a gente consegue deduzir das tabelas verdade da implicação e do E, conectivo E. Tá, então aqui é o resultado final da tabela verdade para equivalência, né? E é isso, né? Só vai ser verdade quando os dois valores de A e B forem iguais. Então, forem iguais é verdadeiro, forem iguais é falso, também a equivalência é verdadeira. Então, você pode pensar no modo bem ingênuo que essa equivalência é quase como se fosse uma igualdade, né? Então, eles só vão ser iguais se as duas coisas ali são iguais. Tá, isso aqui é justamente o que a gente concluiu, né? E aí, galera, o último conectivo que a gente tem, o que a gente tem feito até o momento é assim, dado duas sentenças, produzir uma outra, né? O que a gente fala nesse caso é assim que a gente sempre estava com uma função que tinha duas entradas e produzia uma terceira. Ou seja, eram sempre conectivos binários, né? Você sempre precisava de dois elementos. A negação é diferente, né? Que ela, na verdade, só precisa de uma sentença só. Então, dado A uma sentença, que ela só precisa de uma, eu defino a negação de A, né? Com esse símbolo negação de A, como sendo a sentença que nega A. Tá? Então, a negação de A é o que já faço deduzir que ela vai negar A. E o que é negar A? Aqui eu estou definindo. Então, eu tenho a tabela verdade. O que é negar A?
de certa forma, é sempre inverter o valor de A. Então, qual que é a tabela? Como que escreve a tabela verdade da negação? Como a negação só envolve uma sentença, aqui a entrada, que você pode pensar como variável, só vai ter uma coluna. E a negação é simples, né? Toda vez que o A for verdadeiro, a negação de A é falso. Você sempre só troca, é a ideia de trocar o sinal, né? Então, se o A for falso, a negação de A é verdadeira. Tá? Então, é simples assim, tá? Negação. Então, negação, se dá uma sentença, negar ela é simples trocar o valor dessa sentença. Tá, tudo bem. Então, seguindo aqui, então, a gente já tem nossos conectores. Então, dado sentença, a gente consegue trabalhar com essas sentenças, construir sentenças compostas. Mas aqui só um comentário, né? Que, então, nossa sentença ali, a gente começou falando nossas sentenças como sendo frases, coisas do tipo, e quando a gente começou a trabalhar com conectores, eles já viraram simplesmente letras, né? E assim, quando a gente começa a trabalhar com lógica, então a gente vai meio que só tentando reduzir ao máximo as coisas que têm uma certa relação, no sentido que você tem a frase ali, então a frase estava no contexto, mas em algum outro momento tinha uma sentença que era 1 igual a... se 1 era maior do que 2, então eram contextos inteiros. Então, quando você começa a trabalhar lógica no sentido abstrato, você não quer saber muito contexto, tá? Então, as sentenças aqui, que é chamado de sentenças básicas, né? Umas sentenças básicas. Eu não vou definir aqui, mas pense que as sentenças, vamos dizer assim, as mais simples, a gente vai escrever eles como letras, né? Como A, B e C, possivelmente índices. E a gente vai falar o que é uma fórmula bem formulada, essa expressão aqui, que eu vou abreviar por FBF. Se você consegue obter essa forma, você consegue construir essa fórmula usando os seguintes passos, né? Primeiro, que toda a sentença da forma ABC, com possíveis índices, eles são dessa forma. Eles são da fórmula bem formulada. E se A e B são formas bem formuladas, toda operação que a gente definiu até o momento vai dar uma forma que também é bem formulada. Então, o primeiro conectivo A e B, se o A e B são formas bem formuladas, o A e B também é, o A ou B também é, a implicação A implica B é, o A ser somente C, B também é, e a negação de B é. E a última expressão, que é meio que chamada de cláusula maximal, que diz que as fórmulas bem formuladas só podem ser obtidas através ou da primeira ou da segunda por processos interativos. Então, isso aqui é uma definição meio técnica, mas qual que seria uma ideia assim, que eu acho que ficaria fácil para vocês entenderem? É que, assim, quando vocês estão lá aprendendo uma linguagem de programação, então não é só você ter uma lógica lá de programação, jogar lá e escrever de qualquer forma que o compilador, que o interpretador vai entender. Você tem regrinhas, né? Por exemplo, você tem aquela regrinha de como é que se faz uma atribuição de valor numa variável. Antes disso, né? Como você declara a variável. Então, é meio que dizendo assim, quando você começa a aprender uma linguagem, meio que você primeiro tem que aprender ali, de certa forma, assim, como que funciona o jogo, né? Então, em alguma linguagem, você faz a atribuição do tipo A igual a 2, pronto. O interpretador já vai entender que o A é uma variável do tipo inteira, e além disso, que você está atribuindo a essa variável 2. Se você fizer isso em uma outra linguagem qualquer, variar, isso talvez não seja verdade, né? Porque vocês são bem conhecidos com isso. Alguma linguagem, você precisa definir o que é. Você coloca int A, né? Você declara a variável A como uma inteira. E depois que você declarou, você pode fazer uma atribuição de valor, tá? Então é nesse sentido. Aqui a gente meio que está começando a trabalhar com lógica, tal, com sentença. E que essa definição está meio que falando é, de certa forma, como você constrói formas, né, ou sentenças, aqui mais geralmente fórmulas, que façam sentido, tá? Elas têm que fazer algum sentido. Por exemplo, né? Se essa expressão 1 e 2, elas são um exemplo de formas bem formuladas. Porque você pode até começar a construir elas, né? Ó. Primeiro você faz o C equivalente a D, depois você faz o A e B, depois você vai negar o A e B, e por final você coloca a implicação. Tá? Não faz sentido. Você foi construindo através dos processos que a gente obteve até o momento. A segunda também, né? Você começa, por exemplo, você começa do C. Você primeiro vai negar o C,
Depois você vai com D, você vai fazer a implicação, ok. Aí, por outro lado, você começa de novo com C, faz a negação de C é permitido, você faz depois a conjunção com B, depois você faz a implicação, você vai obtendo fórmulas, no final ainda você faz a equivalência. Então, é uma forma natural, faz sentido você conseguir construir a partir das letras, né? Do A, B, C e D. E tudo isso é só para evitar coisa desse tipo, né? Imagina isso daqui, né? Isso aqui é um exemplo que você não consegue, partindo do B e C e usando os nossos conectores que a gente definiu até agora, obter essa expressão. Porque até não faz sentido, né? Você tem uma negação de... Você tem um C, a negação de C. Tudo bem. Mas aí você colou um B aqui, qual o sentido disso, né? Depois de você colocou B, você colocou a implicação aqui. Aqui nem tem nenhuma sentença, né? No final, ainda você fez uma negação, tá? Então, você vê que essa expressão aqui, ó, ela é muito estranha, não faz sentido, tá? Então, não fazer sentido quer dizer que ela não é uma fórmula bem formulada. Então, aqui, a analogia que eu estava fazendo, aqui você consegue escrever um script na linguagem certa, aqui você jogou um monte de valores lá, um monte de valores na linguagem que o interpretador não vai fazer o menor sentido, né? Tudo bem? Então, se nessa analogia de interpretador, pensando a gente como interpretador, né, que estamos estudando lógica, isso aqui vai fazer sentido, são coisas que fazem sentido, a gente consegue operar, consegue entender, isso aqui não, né? Porque são coisas patológicas, estranhas, que não faz sentido, tá? Então isso que é uma fórmula bem formulada. Tá. Então, continuando nosso estudo, a gente vai falar o que são tautologias, né? A gente já viu um exemplo disso. Mas vamos lá, o que são tautologias, né? Então, eu vou começar com um exemplo, né? É sempre bom, né? A gente trabalhar essa ideia de construir tabela verdade. Ó, eu tenho essa sentença aqui, tá? Então, primeiro, você vê que faz sentido. Ó, você tem a sentença A, você negou a sentença A, né? Essa dupla negação pode parecer estranha, mas se vocês olharem como que é a definição de forma bem formulada, faz. Então, apesar de esses dois símbolos de negação parecer estranho, ele faz sentido. Sentido no sentido que essa expressão final acaba sendo uma fórmula bem formulada. E o que é essa expressão aqui, ó? Quando você tem uma negação de uma negação, é natural que quando você nega uma coisa duas vezes, volta para a sua sentença primária, né? Você negou o A, você negou o A de novo. Então, é natural pensar que isso aqui vai voltar por A. Mas vamos lá, vamos construir a tabela verdade de A ser somente C, negação da negação de A. Opa, deu uma travadinha? Eu nem percebi, na verdade. Tá, então, só vou dar uma... Então é isso, ó. Vamos começar a falar de tautologia e começar com um exemplo, né? Eu vou querer escrever um exemplo que é a tabela verdade dessa sentença aqui. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe escrever, né? Então, aqui a tabela verdade é fácil, porque a única a sentença básica aqui é o A, né? A única variável é o A. Então, as colunas de variáveis só tem uma, mas eu vou quebrando, né? Ó. Primeiro eu faço uma negação de A, que é o que está aqui. Depois eu faço a negação da negação de A, está aqui. Por final, a gente obtém a nossa sentença, tá? Mas vamos lá. Ó. Lembrando qual era a definição da nossa tabela verdade para negação, negação é simples, né? É só você trocar o valor. Então, se o A é verdadeiro, negação de A, falso. Tudo bem? E se o A é verdadeiro, negação de A, verdadeiro. Tá? Ou, se o A é falso, a negação de A é verdadeiro. Tudo bem? Simples, a definição lá de A. Agora, como que eu faço essa negação de A, né? Então, ó, você pensa assim, você está negando a negação de A. Então, você está negando agora essa coluna aqui. Tudo bem? Agora, se você vai negar essa coluna, o que é? Negar é sempre trocar o valor. Bom,
aqui é falso. Então, quando você negou, troca de novo, virou verdadeiro. Aqui é verdadeiro. Quando você troca, vira falso. Tudo bem? Legal. Agora a gente vai fazer a última parte, que é o A ser somente C, essa negação de A. Tá? Ou seja, a gente está fazendo... Agora esquece essa coluna do meio, só está ligando esses dois, né? Você quer fazer um A ser somente C, negação da negação de A. Então, mas olha só a coluna, né? Lembra, quando é que isso aí era verdadeiro? Isso aí, a equivalência era verdadeira, lembra? Quando as duas entradas lá, elas tinham o mesmo valor, tá? Então a gente olha, ó, o A aqui, na primeira linha, o A é verdadeiro, e a negação da negação de A, que é o cara que está aqui, né, é verdadeiro. Ó, eles são iguais, né? Os dois assumem o valor verdade. Então aqui é verdadeiro. Legal? A segunda linha, de novo, ó, aqui é falso, mas essa coluna aqui também é falso. Então, apesar de ser falso, não importa, são valores iguais. Então, A assumiu falso, esse cara aqui, que é a negação de A, também assumiu o valor falso. Na equivalência, para equivalência, isso acaba se tornando verdade. Então, aqui é verdadeiro. Tudo bem? Então, legal, isso aqui era só mais um exemplo para a gente calcular a tabela verdade. Mas por que isso é legal, né? Porque, ó, então não importa, a gente já tinha visto um exemplo, mas esse aqui é outro, né? Que não importa o valor de A, não importa. Essa expressão aqui sempre assume o valor verdadeiro. Tá? Ou seja, não importa se o A, o que você começou o A, ele é verdadeiro ou é falso, não importa. Essa expressão aqui, ó, a tabela verdade dele só assume o valor verdadeiro. Tudo bem? Então, essas expressões em que isso ocorre, que o valor verdade dela acaba sempre sendo verdadeiro, é o que a gente chama de tautologia. Tá? Então, o que a gente concluiu é que é isso, né? Esse aqui é um exemplo, ó, que não importa, essa expressão sempre assume o valor verdadeiro. Não importa se o A é falso ou o A é verdadeiro. Tudo bem? Então, esse é um caso particular do que a gente chama de tautologia. Então, o que é uma tautologia? Então, aqui é só a definição. Uma tautologia lá é uma fórmula bem formulada que ela é sempre verdadeira. Tá? Então, não importa o valor que os constituintes dele estão tomando, não importa. O resultado final dela é sempre verdadeiro. Tá? E uma coisa que é meio contrária, né? Então, a gente define que uma tautologia é algo que é sempre verdadeiro. Se você tiver uma fórmula bem formulada que a tabela verdade dele é sempre falso, então o que você tem, na verdade, é chamado de contradição se a tabela verdade dessa sentença é sempre falsa. Tá? Então, tautologia é uma sentença que é sempre verdadeira e contradição, por outro lado, é uma sentença que é sempre falsa. Por exemplo, né? Como a gente faz, então, eu dei a expressão aqui para vocês, como a gente decide se essa expressão é uma tautologia. Bom, tautologia, lembrando, né, é uma expressão que é sempre verdadeira. Mas se fala, será que esse cara aqui é sempre verdadeiro? Como que a gente vai para descobrir isso? Então, um método aqui que a gente tem em mente, que tem até agora, a gente usa meio que a definição, né? Se é uma tautologia, se for uma tautologia, esses valores desse campo aqui tem que ser sempre verdadeiro. Tudo bem? Tá. Então é bom que vamos fazer essa tabela aqui rapidinho. Já tá, acho que a gente já está um pouco tá bem experiente nisso. Então A e B, né? Então a gente começa fazendo. Ó. Então a gente quer A ser somente ser A equivalente A e B equivalente a B e A. Então a gente quebrou, adicionou mais duas colunas aqui. Vamos completar, né? Vamos completar rápido, né? A e B. Quando A e B é verdadeiro, só vai acontecer se os dois forem verdadeiros, né? O resto então é falso, né? Falso, falso, falso. E o B e A? Mesma coisa, né? O B e A só vai ser verdadeiro se os dois também, se o B e o A forem verdadeiro. Então aqui verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O resto é do falso, né? Porque sempre você tem um falso aqui, você tem um falso aqui e um falso aqui. Legal.
Agora a gente esquece as duas primeiras colunas, vamos fazer a equivalência, né? Lembrando, né, que já tinha deduzido quando é que a equivalência é verdadeira. Quando cada um dos termos que estão aqui assume os mesmos valores. Então você vê, ó, verdadeiro, verdadeiro, legal, né? Então aqui é verdadeiro. Agora aqui é falso, mas o outro lado aqui, a outra coluna, também é falso. Então para equivalência é verdadeiro, né? Opa. Tudo bem? Assim se segue, né? Falso, falso, mesma coisa, né? Verdadeiro, verdadeiro. Tudo bem? Ó, chegou, todo mundo aqui é verdadeiro, tá? Então você conclui que de fato isso aqui é uma tautologia. Tudo bem? O método bem usando a definição, né? Uma tautologia, essa tabela verdade dele é sempre assume um valor verdadeiro. Então, independente de A e B, né? Então, A e B pode ser falso, verdadeiro, que não importa. Essa expressão sempre é verdadeira. Qualquer variação que você fizer sempre dá verdadeiro. Então, aqui é uma tautologia. Uma outra, né? Será que A ou não A é uma tautologia? De novo, tá, galera? Aqui faz a tabela verdade dessa expressão, né? Então, aqui é rápido, né? Porque você começa com não A, a negação de A é sempre trocar. Tudo bem? Você completou? Só que aqui é o ou, né? O ou, lembra, para o ou ser verdadeiro, basta que um dos caras seja um verdadeiro. Então, se esse cara aqui é verdadeiro e esse é falso, para o ou não importa, isso aqui vai ser verdadeiro. Porque o A é verdadeiro, tá suficiente para ele. Mas quando o A for falso, a outra possibilidade é que essa coluna aqui é verdadeira. Então, tudo bem, né? Verdadeiro. Então, de novo, ó, se obteve que todas as linhas é verdadeiro, então aqui é um outro exemplo de que é uma tautologia. Tudo bem? Então, esse é um método, né? Então, você quer descobrir se uma expressão é uma tautologia, constrói a tabela verdade e verifica se a última coluna, né, que é a coluna relacionada ao valor verdade da sentença, só assume valores verdadeiros. E é interessante que isso aqui é conhecido como o princípio do terceiro excluído, né? Porque aqui, ó, o que coloquialmente está falando, né? Está falando assim, ó, ou é A ou é não A, tá? Então não teria uma terceira opção, né? Nesse sentido que o ou fica essa expressão você pode ler assim, ou é A ou é negação de A. Isso aqui é conhecido como o princípio do terceiro excluído. Tá bom, vamos mais para algumas definições. Então, aqui uma definição, dado duas sentenças A e B, eu digo que B é consequência lógica de A, então B é consequência lógica de A, então ele pode parecer, isso aqui é uma definição que pode parecer complicada, mas eu vou dar um exemplo para ficar fácil. Eu digo que B é consequência lógica de A, se toda vez que se fizer uma atribuição de verdade de B e A, de tal forma que B seja verdade, então você vai atribuir o A não o A e B, mas o que compõe o A e B como sendo verdade. Então, toda vez que você faz uma atribuição de verdade de B e A e o B é verdade, vai implicar que o A é verdade. Então, ficou meio assim, a definição complicada. O exemplo acho que isso é claro. Estou dizendo que A é consequência lógica de A e B. Tudo bem? Por que isso, né? Porque toda vez que você fizer. Nossa, será que está certo? B é consequência lógica de A. B é consequência lógica de A. Acho que eu troquei aqui, acho que o A é consequência lógica de B. Então vamos ver. A ideia é a seguinte: ó. Então A é consequência lógica de A. A é consequência lógica de A por B. Porque assim, o que está dizendo, né? Na definição, acho que a gente tem que corrigir. Mas toda vez que você define
as variáveis para esses caras A e B para ser verdadeiro, então isso já automaticamente vai implicar que você fez com que o A assumisse o valor verdadeiro. Tudo bem? Então, toda vez que essa expressão aqui é verdadeira, vai implicar que o A tem que ser verdadeiro. Porque aqui, ó, o A e B, lembrando, quando é que o A e B era verdadeiro? Quando os dois, o A e B, tem que ser verdadeiro. Então, vai implicar que o A tem que ser verdadeiro. Tudo bem? Por isso que o A é uma consequência lógica de A e B. Tudo bem? Deixa eu ver. Aqui eu acho que eu troquei, né? Tá, aqui eu acho que eu troquei. Então, na verdade, isso aqui é A, é consequência lógica de B. Se toda atribuição de verdade de B e A que faz com que B seja verdade, implica que A é verdade, tá? Então, aqui o A e aqui é um B. Tudo bem? Porque esse aqui é um exemplo interessante, né? Então, você quer que esse cara aqui seja verdade, então esse aqui está fazendo o papel de B. As letras não são muito boas, né? Mas está fazendo o papel de B aqui, né? E esse aqui seria o A mesmo. Então, toda vez que você fizer que esse cara aqui seja verdade, é porque o A tem que ser verdade já. Tudo bem? Então, A é uma consequência lógica de A implica B. E quando vale as duas coisas, né? Quando A e B são logicamente equivalentes, eu digo que são logicamente equivalentes, se A é consequência de B, e B também é consequência lógica de A. Tudo bem? Em outras palavras, se recebe o mesmo valor de verdade, qualquer que seja o valor de verdade atribuído às sentenças A e B. Isso aqui é só uma definição. Deixa eu ver se... Tá, então isso aqui é só uma definição para o seguinte, né? Com essas palavras, como foi definido aqui, os seguintes resultados são o seguinte resultado envolvendo tautologia vai ficar claro, um pouco mais claro o que são essas definições. Então eu digo, vamos ver se a definição estava certa. Então B é consequência lógica de A, se A implica B é uma tautologia. Tudo bem? Então, na definição nossa lá, se B é consequência lógica de A, isso é um teorema, isso vai acontecer se somente se o A implica B é tautologia. E, consequentemente, né, o A e B são logicamente equivalentes se a equivalência A e equivalente B é uma tautologia. Tá? Então, como a gente prova isso, né? Então, suponha que B é uma consequência lógica de A. B é uma consequência lógica de A. Então, toda vez, naquela definição que a gente fez lá, que a gente corrigiu, então, dizer que B é consequência lógica de A quer dizer que toda vez que o A é verdade, o B também é. Tudo bem? Então, lá na definição, se B é consequência lógica de A, então quer dizer que se o A é verdade, o B também tem que ser. Tudo bem? Então, toda vez que o A é verdade, o B também tem que ser. Aí, se a gente olhar a tabela verdade de A implica B, quando é que o A implica B era falso? Quando esse cara aqui é verdadeiro e a conclusão é falsa. Não era? Era o único caso onde que A implica B era falso, podia ser falso. Só que aqui, ó, como B é consequência lógica de A, toda vez que o A for verdadeiro, o B automaticamente já é. Tudo bem? Isso por hipótese. Eu estou dizendo que B é consequência lógica de A. Então, ó, isso aqui nunca vai poder acontecer, né? Porque toda vez que o A for verdade, o B também tem que ser verdade. Então, nunca vai poder ser falso. E esse aqui era a única linha em que a implicação A implica B era falso. Tudo bem? Então, todas as linhas do A implica B, se o B é consequência lógica de A, vai ser verdadeiro. Portanto, é uma tautologia. Tudo bem? Ficou claro? E aí você faz a volta, né? Se isso aqui é uma tautologia, então todas as linhas da tabela verdade de A implica B tem que ser só verdadeiro. Isso aqui só e tem que ser sempre verdadeiro. E a única linha que dava problema, a única linha que podia dar falso era a linha que
o A era verdadeiro e o B falso, né? Então, se eu estou dizendo que a tabela, a verdade de A implica B é sempre verdadeiro, isso aqui não concorre. Ou seja, em outras palavras, toda vez que o A for verdadeiro, o B também tem que ser. Tudo bem? Então, toda vez que o A é verdadeiro, o B também tem que ser. Logo, B é consequência lógica de A. Tudo bem? Então, eu deixo a última como exercício, né? Um pouco complicadinho, né? Mas eu peço para vocês aí dar uma checada. Inclusive, aquela definição que a gente fez lá, aí você tem que trocar a ordem, mas dá uma checada, ver se está tudo certinho, tá? Vocês dão uma conferida, que às vezes pode ficar confuso, então pode ser que não seja uma coisa muito clara ou certa, né? Beleza. Tá, então aquilo é um exercício para a gente trabalhar um pouco tautologia. E agora é o seguinte, quando eu pedi para vocês verificar o que é uma tautologia, então vocês usavam a definição que é uma tautologia, eu tenho que olhar a tabela verdade, e a tabela verdade ali, dela tem que ser sempre verdadeiro. Então a tabela verdade é sempre verdadeiro. O que a gente tem que fazer, então? Pega a sentença, adiciona as colunas, constrói toda a tabela verdade e aí você fala, olha, a última coluna da nossa tabela verdade é tudo verdadeiro, então é uma tautologia. Só que tem um meio um pouco mais rápido para fazer isso. Que é assim, ó, imagina, por exemplo, vocês construírem a tabela verdade dessa expressão, né? Então, é simples, tá? O processo é simples, mas é trabalhoso, né? Só que em alguns casos, como esse aqui, acaba ficando mais fácil fazer o seguinte, ó. Eu quero saber se isso aqui é uma tautologia ou não. O que você faz? Você começa assumindo que ele não é uma tautologia, né? Então, se ele não é uma tautologia, em algum ponto ele vai assumir um valor falso. E aí você vai quebrando assim até tentar achar valores de A e B e C que isso sejam verdade. Ou chegar numa contradição. Se você chegar numa contradição, então a hipótese inicial que você supôs que não é tautologia é falso, então é uma tautologia. Vai ficar claro. Então aqui tem os parênteses, né? Tem a ordem dos parênteses aqui. A primeira operação que a gente faz aqui, primeiro é a implicação. Então vamos fazer assim, ó. A gente quer checar se é tautologia, vamos supor que não é. Tudo bem? Então, em particular, se ele não é, em algum ponto esse cara aqui, ó, vai assumir o valor falso. Tudo bem? Então a gente vai quebrando assim, ó. Isso aí tem que assumir o valor falso se ele não for uma tautologia. Ok. Pô, mas é uma implicação, né? Quando é que a implicação é falsa? Lembra, a implicação é falsa se esse cara que está desse lado aqui é verdadeiro e o cara que está lá do outro lado é falso. Tudo bem? Legal? Então, ó, deixa eu ver. Então, esse cara aqui, para acontecer o vermelho, então esse cara aqui tem que ser verdadeiro e o que está aqui tem que ser falso. É o único jeito da implicação da falso. Tudo bem? Beleza. Aí a gente continua. Aí agora a gente vai indo por parte. Ó. De novo, para a implicação aqui, ó, essa implicação ser falsa, esse cara aqui tem que ser verdadeiro e o que está lá do outro lado tem que ser falso. Tudo bem? Estão acompanhando? Então, aqui já tem uma coisa. Então, que o B, vocês já viram que o B tem que ser o falso. Certo? Que a gente obteve dessa parcela aqui. Vamos olhar outra parcela. Então, um A sem somente ser alguma coisa. Quando isso aqui é verdadeiro, né? Vou por esse lado aqui, ó. Quando isso aqui, estou falando que é verdadeiro. Quando isso aqui é verdadeiro, se eu... Ah, tá. Acho que é mais fácil continuar por aqui, ó. Tá. Esse cara aqui tem que ser verdadeiro.
Mas para a negação de A ser verdadeiro, quem tem que ser o A? Daqui a gente conclui também que o A tem que ser falso, né? Tudo bem? Porque aqui, ó, a gente obtém que o que está em parênteses tem que ser verdadeiro. Mas o que está em parênteses é a negação de A, então o A tem que ser falso. Tudo bem? Então tá, a gente obteve esses dois. Ó. Esse aqui a gente guarda. A gente agora vai nessa outra expressão aqui, ó. Ó, isso aqui é verdadeiro, lembra? O C e somente C, a equivalência era verdadeiro se tanto o esquerdo quanto o direito assumiam o mesmo valor. A gente já sabe que o A é falso, né? Se o A aqui é falso, a única chance para essa expressão em azul ser verdadeira, esse cara aqui também tem que ser falso. Tem que ser o mesmo valor. Então, esse cara aqui, ó, é falso. Deixa eu colocar em outra cor. Então, essa expressão aqui, tem que ser falso. Por quê? Porque o A, a gente já constatou que o A é falso. Para a equivalência ser verdade, que é o que está escrito em azul, o que está em roxo ali tem que ser falso. Tudo bem? E quando o ou é falso, galera? O ou é falso, aqui eu vou voltar no vermelho. O ou é falso se cada uma das parcelas forem falso, né? Então aqui, ó, você vai ter que o C tem que ser falso e o que está aqui entre parênteses aqui também tem que ser falso. Porque essa é a única maneira do conectivo ou ser falso. Valeu o roxo, né? Mas olha, quem está dentro do parênteses aqui é o não B. Se o não B é falso, quanto tem que ser o B? O B tem que ser verdadeiro. Legal? Pô, mas olha, então quer dizer que o B tem que ser verdadeiro, mas aqui a gente tinha concluído que o B tem que ser falso. Então é uma contradição. Tudo bem? Qual que foi a contradição? Da onde começou tudo? Quando a gente afirmou que poderia ser falso essa sentença. Logo, isso aqui é uma tautologia, porque se você assume que um valor, que ele pode assumir um valor f, aí você vai chegando, você vai decompondo, você consegue chegar numa contradição, né? Que o b tem que ser igual ao verdadeiro, mas o b também tem que ser igual ao falso. Portanto, é uma contradição. Tudo bem? Tudo bem, galera? Então, é um método mais prático, assim, para você determinar se dada a expressão é uma tautologia ou não, sem a necessidade de construir toda aquela tabela verdade. Vamos fazer mais um exemplo? Esse. Será que isso aí é uma tautologia ou não? Mesmo procedimento. Vamos supor que ele não é. Então, em algum lugar, essa expressão inteira vai assumir o valor falso. Então, o primeiro conectivo que a gente pode abrir é o ou. Pô, mas o ou, quando é que o ou é falso, né? O ou é falso se somente se cada um dos elementos que está tanto na esquerda quanto na direita forem falso. Isso aqui tem que ser falso. Isso aqui também tem que ser falso. Tudo bem? Legal? Mas agora, para o azul ser falso, então, para essa expressão aqui ser falsa, o que tinha que acontecer? O A tem que ser verdadeiro, porque é uma implicação, e o B tem que ser falso. Tá? Então, o A tem que ser igual ao verdadeiro, o B, falso. Legal? Vamos olhar o outro lado aqui. Ó. Onde é que isso aqui é falso? É uma implicação. De novo, uma implicação. Então, o A tem que ser... O A tem que ser... Então, a implicação é falsa, então o A tem que ser verdadeiro. E essa implicação aqui, isso aqui tem que ser falso. Tudo bem? Então, essa implicação não, desculpa, o conectivo ou tem que ser falso. Mas se o conectivo ou é falso, então quer dizer... Ixi. Vermelho. Então, se o roxinho é falso, quer dizer que é um ou, né? Então, o B tem que ser falso e o C tem que ser falso. Tudo bem? E a gente chegou a alguma contradição? Não. Então, o que é? O A tem que ser verdadeiro, o B tem que ser falso e o C tem que ser falso.
Tudo bem? Não chegamos em nenhuma contradição. O que isso quer dizer? Que, de fato, se você colocar o A, o B e o C como o A sendo verdadeiro, o B como falso e o C igual a falso, então você vai obter que a expressão de fato é falsa. Então, isso aqui não é uma tautologia, né? Não é. Tudo bem? Então, o método é assim, tá lá, você tem lá a sentença. Você começa negando, faz de conta que ele assume um valor falso. Então, você vai desenvolvendo. Se você chegar numa contradição, então deu algum problema em algum lugar. Então, é porque a sua hipótese inicial é falsa, então é porque, de fato, a sentença é uma tautologia. Por outro lado, como esse exemplo, se você consegue lá obter todos os elementos, todos os valores que eles têm que satisfazer, sendo que não é nenhuma contradição, porque basta pegar o A verdadeiro, o B igual a falso e o C igual a falso, e pronto, né? Você acaba tendo que, se você substituir o valor de A por verdadeiro, o B por falso e o C por falso, você vai ter de fato que essa expressão aqui é falsa. Tudo bem? Então ele não é uma tautologia. Legal, galera? Bom, isso é o que eu tinha para falar na aula de hoje. Então, essa introduçãozinha sobre lógica. Vou interromper a gravação.